Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Vitor Augusto de Souza e hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão, um diálogo sobre será que se você não perdoa os seus pais, você está atrasando a sua evolução a nível de alma? Vamos descobrir sobre isso? É bem interessante, principalmente quando as pessoas começam a se espiritualizar mais ou começam a buscar o autoconhecimento, como a gente começa a vestir máscaras, principalmente as máscaras espiritualistas. Então hoje eu quero falar sobre isso. Quando, por exemplo, a gente começa a estudar constelação familiar, ou você começa, por exemplo, a entender conceitos do espiritismo, muitas vezes a gente começa a se cobrar de que você precisa perdoar tudo que seu pai fez, tudo que sua mãe fez, que você precisa, às vezes, forçar uma relação, forçar um amor, forçar uma intimidade que não foi construída. E o que eu acho interessante? Na minha perspectiva, o que vale dentro da evolução espiritual é a verdade. Então, sempre, antes de começar qualquer movimento interior, nós devemos, o primeiro passo tem que ser como que você lida com a verdade e ter a consciência de olhar as coisas como elas são. Então, sempre que a gente começa, às vezes, a complicar demais as coisas, começa a colocar muitos véus sobre um assunto, nós podemos estar fugindo dessa verdade que às vezes está na nossa frente. Então, quando nós falamos de perdoar, o perdão, parte do perdão, ele consiste em você reconhecer quem são os seus pais. E não através da ótica das suas expectativas. Nós colocamos muitas expectativas nos pais, os pais colocam expectativas nos filhos e todos vão errar. Os filhos vão errar, os pais vão errar. Mas o que eu vejo muito, por exemplo, às vezes em atendimento, às vezes eu estou lidando com uma cliente que ela tem muitos traumas, ela tem muitas mágoas da mãe, porque às vezes a mãe tem algum tipo de distúrbio psicológico. Às vezes a mãe pode sofrer de algum tipo de situação dentro da mente dela, que ela tem uma perversidade, ou que, por exemplo, ela não torce para o sucesso da filha, ela que ela é tóxica para aquela relação. E aí aquela filha carrega uma mágoa, porque além de tudo que ela pode ter vivenciado com essa mãe, ela ainda tem aquela expectativa do que a mãe deveria ser. E aí, quando a gente começa a tirar as expectativas e olha a realidade, ou vive o presente, como vive falando por aí, olhe para o presente, fique no agora. Então, quem é a sua mãe? Quem é o seu pai realmente? Se você fosse esquecer que eles são o seu pai ou a sua mãe, qual que é a índole deles? São pessoas tóxicas, são pessoas positivas, são pessoas que têm ideias bacanas, são pessoas abertas, são pessoas fechadas? Quem são os seus pais? Então, a partir do momento que você tira esse véu de quem eles são, você começa a enxergar verdadeiramente a essência deles. E aí, de novo, vão ter pessoas que por N situações de vida, às vezes por situações, como eu falei, psicológicas, às vezes por doenças, às vezes por desequilíbrios mesmo mentais, ou por questão de vida, por criação, por N situações, você pode ter acontecido de ter um pai ou uma mãe que é desequilibrado. E aí, para você começar um processo de perdão, você vai ter que reconhecer quem são essas pessoas. Então, como que você lida com uma pessoa que às vezes é tóxica? Você não vai dar tanto peso para o que ela está dizendo, você vai ter uma dinâmica de relação diferente e você vai ter essa consciência. Você vai começar a se relacionar, você vai começar a desenvolver uma intimidade através desse conceito, dessa verdade. Não se cobrem, vocês aí, pessoal que gosta muito de espiritualidade e tudo, não se cobra se você às vezes não tem uma relação de intimidade profunda com seus pais, não se cobrem se você às vezes não tem uma relação de respeito de ambas as partes, meu pai me respeita e eu respeito. Porque muitas vezes o outro lado da história não está disposto a isso. Às vezes o seu pai ou a sua mãe, eles não estão dispostos a isso. E qual que tem que ser o seu aprendizado? De você, mesmo com dor, mesmo que seja uma situação que vai mexer muito, porque o pai e a mãe são modelos muito importantes na nossa formação, você compreender que isso é quem eles são. Então, a partir disso, como que você pode lidar com essa dor? Como que você pode, às vezes, lidar de saber que a sua mãe não gosta de você? Tem mães que não gostam dos filhos. E aí o filho, claro, vai crescer se sentindo rejeição, vai crescer se sentindo ressentido, mas se ele ficar ainda na expectativa de que a mãe um dia vai mudar, de que a mãe um dia vai olhar para ele, isso vai criar e vai reforçar a dificuldade do perdão.
Então o perdão só nasce quando você olha a essência das coisas e das pessoas, e aí você começa a entender que isso pode ser o conceito evolutivo. Então, claro, se você teve uma situação traumática ou difícil com seu pai ou com sua mãe, você precisa se cuidar, você precisa fazer terapia, você precisa ressignificar essas situações, até para que você consiga olhar o seu pai, olhar a sua mãe sem esse peso. E aí sim, às vezes você vai estar pronto para perdoar, que às vezes esse perdão, na verdade, é tirar aquela impressão, tirar aquela dor que pode ter acontecido com você, ou que às vezes você, pela expectativa, se doeu, você sim vai conseguir se perdoar. Então o perdão não é esquecer o que te fizeram, o perdão não é você, por exemplo, tentar colocar panos quentes sobre as situações, e sim o perdão nasce da verdade, de você enxergar tudo como foi e falar assim, como que eu quero ser daqui para frente? E buscar ajuda. Tá? Principalmente pai e mãe, o perdão ele não vai ser fácil. Você vai precisar de ajuda terapêutica, ou você vai precisar ter mais consciência, você vai ter que ter essa coragem de olhar e se dispor a se libertar desses pesos. E aí sim você vai estar evoluindo dentro da sua trajetória espiritual. Então não se cobre. Se você acha que você tem um peso emocional com seus pais, olhe para isso, mas olhe começando e pensando quem são eles? Além de meus pais, quem são eles? A alma deles é o quê? E aí você vai conseguir evoluir. E para a gente fechar só esse tópico, que é uma visão pessoal minha, que às vezes você vai discordar, e a gente pode aqui conversar nos comentários para vocês trazerem a opinião de vocês, mas não achem que você precisa vestir uma carapuça de comportamentos com seu pai ou com sua mãe para simbolizar que você é evoluído espiritualmente. A evolução, ela é saudável. Então, muitas vezes você vai ter que se afastar, isso vai ser saudável, isso vai ser o respeito, isso vai ser o perdão verdadeiro. E muitas vezes você vai reconhecer isso e mesmo assim você pode optar por se reconectar com seus pais a partir da verdade de quem eles são e não a partir da ilusão que a gente vai criando na nossa mente, certo? Então, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo, que tenha acalmado aí o seu coração ou trazido mais clareza sobre alguma questão da sua vida. Me siga aqui nas redes sociais, se inscreva no canal, comente e também, se você quiser entender dentro da sua formação da personalidade, qual o peso que esse pai, qual o peso que essa mãe teve, em quais áreas eles podem inconscientemente ter afetado você, o mapa astral é o mais indicado para isso. Através da análise do mapa, a gente consegue entender a formação dessa mente, as impressões e qual aprendizado que tinha nisso tudo, certo? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.